Nosso estudo de hoje é a lição 14 do livro Estude Viva e tem por título Em torno da irritação. Observação estranha, mas fato real. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. Espécie de enfermidade da retidão, se a retidão pudesse adoecer. A pessoa percebe a grandeza da vida, acorda para a responsabilidade, consagra-se à obrigação e passa a prestigiar disciplina e tempo. Adquirindo mais ampla noção do dever que reconhece, precisa exprimir-se irrepreensivelmente executado, supõe-se com mais vasta provisão de direitos e, por vezes, leva mais longe que o necessário a faculdade de preservá-los e defendê-los, iniciando as primeiras formações da irascibilidade, através da superestimação do próprio valor. Instalado o sentimento da alta importância, a criatura abraça facilmente melindres e mágoas diante de lutas naturais que considera por incompreensíveis e ofensas alheias. Chegando a esse ponto, as vítimas desse perigoso síndrome, vinculado à patologia da mente, surgem perante os mais íntimos na condição de enfermos prestimosos, amados e evitados, de vez que não se lhes pode ignorar a altura moral e nem adivinhar o momento da explosão. E porque o mau humor dos espíritos respeitáveis pelo trabalho que exerce, pela conduta que esposam, dói muito mais do que a leviandade de criaturas menos afeitas à dignidade ou ao serviço, semelhantes companheiros estimáveis e preciosos são procurados tão somente em regime de exceção ou postos à margem, pela gentileza dos outros, interpretados à conta de amigos temperamentais ou nervosos distintos. Examinemos a nós mesmos. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Se a agressividade nos assinala um modo de ser, tratemos de caráter enfermiço com a mesma atenção com que se medica um órgão doente. E se a nossa consciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem à frente de quaisquer circunstância, lembrando de que a erva do passarinho asfixia de preferência as árvores nobres, e a tiririca se alastra como verdadeira calamidade juntamente na boa terra. Liberte a você. Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira do mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Leis indefectíveis de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda de luz. Gente, o Emmanuel faz a gente entrar em cada reflexão, né? O Emmanuel hoje vem trabalhar para a gente uma coisa que eu aqui particularmente vesti muito a carapuça enquanto eu estava lendo o texto. Porque eu vou pegar alguns exemplos simples. A gente começa, dentro do campo da música, já que eu sou músico, a descobrir a beleza da harmonia que foi deixada através de Mozart, através de Chopin, através de Beethoven, através de Bach, através de Liszt, pega aqui no Brasil, através de Chiquinha Gonzaga, de Ernesto Nazaré, de Villa-Lobos, de Jacó do Bandolim. Aí depois você começa a descobrir que você consegue colocar letras e veicular mensagens bonitas através da música, e de repente você entra em choque ouvindo algumas produções que, na minha opinião, estão muito longe de constituir música, né? Estão assim, mais para barbárie. Por que eu vou me expressar? Não é pejorativo, não, na verdade é desabafo mesmo, né? Porque nem harmonia tem, às vezes são músicas feitas com dois acordes, com um acorde só, uma nota só, e que na verdade estão veiculando violência, estão veiculando sexo desregrado, uso de drogas. Então aquilo choca os ouvidos da pessoa que se acostumou a ouvir uma boa música, principalmente nós que somos brasileiros, que temos aqui no Brasil dos maiores músicos do planeta.
E a gente fica assim, chocado e às vezes irritado quando você está num lugar que você está ouvindo esse tipo de música que agride os ouvidos. E aí, fazendo essa comparação a partir da música, a gente faz para várias outras circunstâncias, por exemplo, a incapacidade que algumas pessoas ainda têm de compreender um determinado assunto. E você acaba se considerando, por ter tido uma oportunidade melhor de educação e ter a oportunidade de estudar melhor aquele assunto, você fica impaciente em querer conversar com as pessoas sobre o assunto. Certa vez eu conversei com um amigo que ele totalmente impaciente para falar sobre política, por exemplo. Eu chamei ele no canto e falei, cara, nós temos filhos adolescentes. Esses filhos adolescentes, eles são sedentos, sequiosos de pegar informação nova. Mas se a gente começar a passar essas informações com cólera, com sarcasmo, a gente vai cair no descrédito deles mesmos. Agora, se a gente entender que está sendo um motivo que precisa, de maneira branda, suave, equilibrada, estar falando sobre esses assuntos, estar trabalhando esses assuntos, a gente vai chegar no coração deles e vai conseguir fazer uma coisa melhor. Então, o que o Emmanuel vem falar para a gente? Ele vem falar aqui da irascibilidade, que é a ira, a formação de ira na gente. Tá? E ele vem falar assim, ó, é interessante que ela aparece com muito mais frequência nas pessoas que já têm caracteres enobrecidos. Você evoluir um pouquinho, você começa a ficar intolerante e deixar que a ira, que a cólera comece a tomar conta de você com relação a costumes que você terminou de abandonar, deixar aqui para trás. Então a pessoa percebe a grandeza da vida, acorda para responsabilidades, consagra-se à obrigação tal, e depois tudo aquilo que vem para atrapalhar, ele leva mais longe que o necessário, a faculdade de preservar e defender. Isso é para a gente analisar muito, mesmo muito fundo, e o Emmanuel chega ao ponto, né? Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Vamos examinar a gente mesmo. Será que eu perco totalmente a paciência, por exemplo, quando estou diante de uma pessoa que tem ainda intolerância religiosa, que tem pontos de vistas radicais? A gente muitas das vezes olha para aquela pessoa e fala, não vale a pena não, né? E se ela insistir, a ira começa a tomar conta. E quando na verdade é com essa pessoa que a gente tem que, eu não estou aqui para convencer a pessoa, mas se ela vier conversar comigo, eu vou conversar com ela de coração aberto, porque quando a gente conversa de coração aberto, o próprio sentimento que sai de dentro da gente vai envolver aquela pessoa de alguma maneira, e eu não estou aqui para que ela concorde com o que eu estou falando, não, mas eu apenas vou dar o meu ponto de vista e pedir para ela que respeite, pelo menos, o meu ponto de vista, se ela não estiver concordando com o meu ponto de vista. Agora, daí a gente entrar nessa agressividade, se a agressividade nos assinala o modo de ser, tratemos do caráter enfermiço com a mesma atenção que a gente medica um órgão doente. Essa frase aqui, gente, se alguém tem aí caneta amarela, marcadora, marca isso aqui. Quando a agressividade tomar conta da gente, vamos dar uma atenção tão grande como a gente daria se a gente estivesse descobrindo que agora que está com gordura no fígado, que está com um problema no pulmão, tá um órgão doente qualquer. E se a nossa consciência está tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor do nosso alcance no aproveitamento das coisas que o Senhor nos deu, estejamos serenos nessas dificuldades. Logo em seguida vem a mensagem de André Luiz, mais uma vez, falando agora da libertação, para a gente começar a buscar libertação dentro da gente, já que a gente está querendo acabar com essa irascibilidade na gente. Então, liberte a você, lábios envenenados pelo fel da maledicência, ouvidos fechados com a cera da leviandade, né? A gente procurar trabalhar essa libertação de nós mesmos, que é o maior desafio de cada um de nós. A gente fica o tempo todo procurando trabalhar a libertação dos outros, querer convencer os outros, querer exigir que os outros vivam de acordo com nossos moldes, e a gente esquece que cada vez que a gente se adapta, cada vez que a gente desenvolve a paciência, principalmente a compreensão, mais a gente está se aproximando do Cristo, porque o Cristo nunca, de maneira alguma, quis impor através da força, através da violência, que alguém pensasse desse ou daquele jeito. Simplesmente se calava, se afastava também, porque não tem por que você ficar num meio que você não está concordando com aquele assunto. Está todo mundo falando de guerra, está todo mundo falando de uma coisa que vai trazer um sentimento ruim. Você não precisa ficar compartilhando daquilo ali. Mas você fica sereno, a guerra está do lado de fora, não está em mim.
e quando alguém vier conversar com a gente, te demonstrar a paz que está dentro da gente, mesmo que essa paz incomode aquele que está vivendo na irascibilidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.